Bom dia. Bom dia, irmãos. Vamos nos achegando aí. Tome seu assento. Nós estamos no capítulo 4 de Romanos. E essa é a nossa quinta aula, lembrando que esse módulo da Escola Bíblica Dominical sobre Romanos, ele vai ser dividido em duas etapas, né? Então, essa primeira etapa, nesse ano nós estamos estudando o capítulo 1 até o capítulo 11, e no próximo ano vamos ter um módulo que vai tratar dos capítulos 12 até o 16. Essa divisão é muito importante porque nós vemos que, primeiramente, Paulo fala sobre a doutrina, tá? Vai falar sobre o Evangelho e, a partir do capítulo 12 até o último capítulo 16, ele vai tratar da prática do Evangelho. Então, primeiro, ele vai explicar o que é o Evangelho e depois, então, ele vai nos mostrar como nós devemos viver o Evangelho. Muito bem, abra sua Bíblia lá no capítulo 4. E o tema da nossa aula, depois de ouvirmos muitas más notícias nos primeiros 3 capítulos, nós vamos falar sobre as boas notícias. E as boas notícias nos vão falar sobre a justificação. E que a justificação é sempre pela fé. Para nós iniciarmos aqui a nossa aula, eu quero fazer uma pergunta e gostaria que você conversasse um pouco com a pessoa que está ao seu lado. A primeira pergunta é, eu já vou dar a resposta. Como é que uma pessoa é salva? Como uma pessoa é salva? Tá bom? Essa é fácil, né? Muito bem. Agora a pergunta é: como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Veja bem, a primeira pergunta e a resposta deve envolver o quê? A fé em Jesus Cristo, certo? Nós sabemos disso. Tá bom. E no Antigo Testamento? Quando Jesus ainda não era conhecido, como que as pessoas eram salvas? Converse aí com a pessoa que está do seu lado, tente esboçar uma resposta aí. Vou repetir aqui, hein? Olha lá. Nós sabemos que uma pessoa é salva pela fé em Jesus Cristo. Muito bem. Mas, e antes de Jesus? Como que as pessoas eram salvas? Pensaram, hein? Chegaram a uma conclusão? Então, guarde aí a sua resposta, tá bom? Primeira coisa que nós vamos ver nessa manhã é o conceito de justificação. Esse conceito da justificação, ele é muito, mas é muito importante na teologia, naquilo que diz respeito à nossa salvação.
se nós não entendermos o que realmente significa a justificação, nós não teremos condições de apreciar a obra e a vida do Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante e tem algumas coisas que nós temos que revisar aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos relembrar qual é o conceito, a definição de justificação. E justificação é o ato soberano de Deus pelo qual ele declara um pecador justo diante dele, tá bom? Então, olha só, algumas coisas importantes. Primeiro, a justificação é um ato soberano de Deus, ou seja, é Deus que tem o poder, a autoridade de declarar uma pessoa ou não justa. Isso é muito importante. Veja que quando nós falamos sobre justificação, nós não podemos simplesmente resumir ou simplificar e dizer o seguinte: não, é uma coisa que Deus faz ali, né? Onde ele simplesmente olha para um pecador e ele diz que esse pecador agora ele é um justo. Não, nós não podemos simplificar isso. Nós precisamos entender o que envolve a justificação. Mas essa é a definição. Então, justificação é o ato soberano de Deus, onde ele vai declarar um pecador, um injusto, como sendo agora justo. Outras coisas que são importantes nós observarmos aqui nessa declaração. Então, a justificação fala de uma justiça divina, da justiça de Deus. Mas também fala de uma justiça que foi manifesta na pessoa de Cristo. E é também uma justiça que é outorgada, ou seja, é dada, é atribuída aos pecadores. Isso daí é extremamente importante para que eu e você possamos até apreciar mais o Evangelho. Infelizmente, nós temos, nesses últimos tempos, simplificado ou até mesmo desmerecido o Evangelho. Por que isso? Porque nós achamos que o Evangelho é simplesmente, né? A pessoa ouve de Jesus, a pessoa levanta a mão, a pessoa faz a oração do pecador, e está tudo certo, porque essa pessoa está salva. E nós esquecemos de que, apesar da salvação ser de graça, ela teve um custo. E um custo muito alto. Um custo que nenhum homem, nenhuma mulher seriam capazes de pagar, e que somente o próprio Deus teria condição de quitar essa dívida que os homens e mulheres têm diante de Deus. Então, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando desse ato de Deus, da justiça de Deus, essa justiça que foi manifestada na vida e na obra de Jesus Cristo, que inclui a sua morte e sua ressurreição, e essa justiça agora que é atribuída aos homens e mulheres que creem no sacrifício de Jesus. Tudo bem até aqui, gente? Ok. Vamos continuar aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 3:28. Finalzinho da última aula, finalzinho
do capítulo 3. Quem que pode ler para a gente? Vou pedir ajuda aqui. Elias, você ajuda aqui? Quem que pode ler para a gente? Romanos 3, 28. Ali, ó, só um pouquinho, dona Nair. Isso. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Muito bem. Então, a conclusão do capítulo 3 nos fala o seguinte, e Paulo mesmo conclui, concluímos então que a justificação é feita pela fé, e não pelas obras, pelos homens. Então, quando nós olhamos para a questão da justificação, nós precisamos relembrar que é um ato de Deus, um ato soberano de Deus, com o objetivo de saciar a justiça de Deus. É uma justiça que foi manifesta na vida de Jesus Cristo e na sua obra, na sua morte substitutiva, e que agora então essa justiça ela é atribuída a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e também suficiente Salvador. Vamos voltar então para a pergunta. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Quem quer responder? Pela graça, sem dúvida nenhuma. A salvação em todos os tempos sempre foi pela graça de Deus. O que mais? Pela fé? Fé em Deus ou fé em Jesus? Muito bem. Olha só. Então não era a fé em Jesus, porque eles não tinham conhecimento a respeito de Jesus. Uma das coisas que muitas vezes nós pensamos é assim, mas eles tinham o conhecimento a respeito da vinda de Jesus. Tinham mesmo, gente? Eles tinham um entendimento correto, como nós temos hoje, do cumprimento das profecias? Não, eles não tinham todos os detalhes que nós temos hoje a respeito de Jesus. Então, era fé em quem? Fé em Deus e na sua providência. Então, quando nós lembramos do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, e vocês vão lembrar, existem as ofertas pelos pecados, né? Você tem o holocausto, né? Que tirava, ou melhor, expiava os pecados da nação, daqueles que criam em Deus. Mas veja, não era a fé que era simplesmente colocada no sacrifício, mas era a fé que realmente se apropriava do fato de que aquele sacrifício providenciado por Deus traria o perdão dos pecados. Então veja bem, por que isso é importante? Porque alguém pode ter a impressão que, na verdade, no Antigo Testamento, a salvação vinha pela obra. Pois, se a pessoa não fizesse o sacrifício, não fizesse a sua oferta pelo pecado, ele não teria o perdão e não seria salvo. Mas veja, não são as obras da pessoa, mas a fé. Então, imagine você que um judeu poderia cumprir todas as suas obrigações cerimoniais, ele poderia fazer a sua oferta pelo seu pecado, ele poderia fazer participar das cerimônias e do holocausto,
e mesmo assim não ser salvo. Concordam? Por quê? Porque se ele não tiver fé, aquela obra, aquele ato, não passa de mera religiosidade. Vocês estão entendendo? Então a questão da fé não é a questão das obras. Então alguém poderia viver como um judeu religioso e mesmo assim não ser salvo. Por quê? Porque de fato a pessoa não tinha fé na providência de Deus. Agora é lógico que essa providência de Deus, durante o tempo em que Jesus ainda não foi manifesto, ele apontava para a provisão final de Deus, que veio em Jesus Cristo. Esses ritos cerimoniais, as ofertas pelo pecado, o holocausto, sem dúvida nenhuma, apontavam para aquela solução definitiva que Deus iria manifestar no seu Filho Jesus. Vamos ver se realmente isso se sustenta, que a justificação sempre foi pela fé e não pelas obras? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui antes sobre a questão do evangelismo, né? E aqui Charles Spurgeon diz o seguinte, né? Que evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrou pão. Isso é evangelismo. É um mendigo miserável que está passando fome e ele vai contar para outro mendigo miserável que também está passando fome, onde é que ele pode encontrar? Pão. Evangelismo é isso. Você, pecador miserável, necessitado, contando para uma outra pessoa que também é miserável e está num estado de necessidade, onde é que ele pode encontrar? A salvação. Então, a evangelização é justamente isso. Você contar para uma outra pessoa onde você encontra resposta e onde você pode, de fato, encontrar alimento que irá satisfazer a sua alma. Vamos continuar aqui? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão aqui. Olha só, a fé, então, ela poderia ser comparada ao ato de estender as mãos para receber o pão. Olha só como é interessante, porque que isso nos ajuda a entender a questão da salvação. Então, você depositar a sua fé em Jesus é como se você estendesse a sua mão para receber o quê? O pão. Então imagine você. Não sei se já aconteceu com você, né? Eu pelo menos encontro vários pedintes, né? E é interessante a maneira como eles se agem, né? A pessoa está lá passando fome, necessitada, e daí você vai e oferece um prato de comida. Eu já vi um mendigo fazendo o seguinte: isso daqui eu não gosto. Vocês nunca aconteceu com vocês, só comigo? Sim, dizer assim, isso eu não quero. Olha só, o cara está morando na rua, o cara está passando fome, e ele chega, ou então assim, né? Pega a colher, tá ruim essa comida. Mas não é isso que acontece com as pessoas que também rejeitam o evangelho? Isso eu não quero, isso eu não gosto. Mas o que seria então a fé? É esse ato de você estender as mãos para receber aquilo que é ofertado pela graça. Isso é fé. É um instrumento pelo qual você
recebe a salvação das mãos do nosso Senhor. Deu para entender, gente? No momento em que nós cremos em Jesus, algumas verdades têm que ficar muito claras. Primeiro, qual é a nossa condição? Porque se você não entender que é uma pessoa perdida, condenada, miserável, que merece passar a eternidade no inferno, você não vai ser capaz de apreciar a oferta da graça. Se você não entender quem é Deus, quais são os seus atributos, se você não tiver a compreensão de que realmente Ele é soberano, Ele salva quem quer, Ele não salva quem Ele não quer. Se você não entender que Ele é justo, ou seja, que Ele tem esse padrão absoluto de justiça, de retidão, você não conseguirá apreciar o Evangelho. Se você não entender que Deus, além de justo, Ele é santo, e nele não existe nenhuma sombra de erro e de pecado, se você não entender que Ele não pode conviver com o pecado, você não vai apreciar o que aconteceu quando Deus determinou que Jesus Cristo nasceria, teria uma vida perfeita, iria morrer na cruz pelos nossos pecados. Se você não entender quem você é e quem Deus é, a compreensão do Evangelho será falha, será até mesmo nula. Então veja que quando nós falamos do Evangelho, é muito mais do que uma declaração de que Jesus morreu pelos pecadores e que você precisa crer em Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a justificação, nós precisamos entender o que está envolvido e entender o significado do que é fé. E muitas pessoas pensam que são salvas, mas não são. Anos atrás falava-se muito de que chegaria o tempo em que nós precisaríamos pregar o Evangelho para os crentes. Esse tempo já chegou. Porque os crentes batizados, que vêm à igreja, que servem, que contribuem financeiramente com a igreja, não compreenderam de fato o Evangelho. E se não compreenderam realmente o Evangelho, não tem uma fé salvadora. E se não tem uma fé salvadora, não são salvos. Essa ideia de que a fé é simplesmente um ato intelectual é um equívoco. E, infelizmente, nós estamos seduzindo o Evangelho a isso. Então, a pessoa diz, sim, eu entendi que eu sou um pecador, que Jesus morreu no meu lugar, que eu preciso crer nele. Mas, veja, é muito mais do que um ato intelectual. Deve existir também o consentimento, a aceitação, o reconhecimento que realmente eu sou um mendigo, perdido, miserável, que não tenho nenhum mérito diante de Deus, que Deus é um Deus santo, justo, que tem mais do que o direito de me condenar ao inferno, e que eu preciso desesperadamente da salvação e da oferta que Jesus me faz. Então, é importante que nós tenhamos na nossa mente e no nosso coração a importância do Evangelho, porque nós estamos perdendo isso. Porque muita gente acredita que simplesmente pelo fato de repetir uma declaração teológica a respeito de Cristo, a respeito da fé, isso é suficiente para que a pessoa seja um
salvo. No momento, então, que nós cremos pela fé na provisão de Deus em Jesus Cristo, Deus, então, nos declara justos. Você não é justo. Você é um pecador miserável. Mas Deus, por causa da obra e o sacrifício de Cristo, te declara justo. Quando Ele olha para você, Ele não vê mais os seus pecados, mas Ele vê o quê? O perdão que Jesus Cristo atribuiu. Então, para ficar mais claro esse conceito, vou dar uma ilustração aqui, acho que vai ficar bem fácil. Imagine que você tenha uma dívida de 2 milhões. Tem gente que deve muito mais, tá, gente? Mas imagine que você, então, deve 2 milhões. E que você olha para a sua conta bancária, você faz as suas contas, você vê o que pode vender, o seu carro, a sua casa. E você, então, percebe que, somando tudo aquilo lá, vai dar 200 mil reais. Dá para pagar uma dívida de 2 milhões com 200 mil reais? Sim ou não? Não, não tem como. Não tem como. Então, veja bem. Imagine, então, que Jesus é como aquela pessoa que se dispõe a pagar a sua dívida. E Ele, então, deposita ali na sua conta tudo aquilo que você deve. E o credor, então, vem cobrar essa dívida. Mas você tem um recurso ali. Então, essa dívida está paga. Mas ela foi paga por você? Foi paga por quem? Por um outro. Em relação à salvação, é a mesma coisa. Por mais que a pessoa diga que tem méritos diante de Deus, que é uma boa pessoa, que é uma pessoa que faz o bem, ela não tem condições de pagar a sua própria dívida. Por isso, então, Jesus Cristo teve que vir, morrer em nosso lugar, para que, então, a nossa dívida de pecado para com Deus não é para com Satanás, porque essa dívida é para com um Deus que é santo e justo e que precisa manter o seu padrão de justiça e santidade. Tudo bem até aqui, gente? Tá claro? Ajudou? Muito bem. Vamos então olhar agora para o capítulo 4. E nós vamos aprender essa verdade. A justificação é pela fé e não pelas obras sempre. Mesmo antes de Jesus, a justificação sempre é pela fé, porque é um ato de Deus. Muito bem. Olha só. Vamos olhar aqui nesse capítulo para 2 exemplos, né? Primeiro, o apóstolo Paulo vai falar sobre Abraão. E depois ele vai falar sobre o rei Davi. E é muito interessante, porque Paulo ele usa esses 2 exemplos porque eles são extremamente icônicos na fé dos judeus, na fé do Antigo Testamento. Então, quando nós perguntamos e procuramos saber quais foram os personagens mais importantes de todo o Antigo Testamento, não temos como fugir dessa resposta. Os 2 personagens mais importantes de todo o Antigo Testamento são Abraão e também o rei Davi. Primeiro, então, ele vai olhar para Abraão e eu peço que você acompanhe a leitura comigo aqui. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha
não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Em primeiro lugar, nós temos uma pergunta retórica, e Paulo gosta muito de usar esse tipo de argumentação, né? Ele faz o seguinte, olha, Abraão foi justificado pelas suas obras? E a resposta é não, não. Abraão não foi justificado pelas obras. Imagine que se ele fosse justificado pelas obras, ele teria sim motivos para se gloriar. Concordam? Porque ele deu demonstrações de que confiava em Deus. Lógico, ele pecou, ele vacilou. Acho que nós estudamos ano passado ou retrasado a vida dos patriarcas. Nós vimos essa oscilação também na fé de Abraão, mas ninguém duvida que Abraão foi capaz de oferecer o seu único filho em sacrifício. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque. Então veja, se nós pensarmos em Abraão, alguém poderia chegar com não, mas Abraão de fato foi uma pessoa obediente a Deus, ele tem do que se gloriar. Mas olha só o que Paulo fala, mas não diante de? Por quê? Porque Deus é perfeito. Porque o padrão de Deus é santidade absoluta. Porque o padrão de Deus é a justiça absoluta. Então, Abraão até poderia ter motivos para se gloriar, mas diante de Deus, nenhum motivo. Porque Abraão não conseguiria de forma alguma alcançar o padrão de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui no pensamento, né, inicial do capítulo 4. Olha só, Abraão creu em Deus e em suas promessas, ou seja, fé. Quando nós vamos lá para Gênesis 15, 6, abra aí a sua Bíblia. Olha só o que diz. Gênesis 15, 6. Quem achou? É bem curtinho. O que diz? Opa, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, olha só, o que justificou Abraão não foram as suas obras, mas foi o fato dele crer no Senhor. Então, veja que quando Paulo está falando, então, para um público composto por judeus convertidos e também gentios convertidos, ele está dizendo claramente que ninguém deve pensar que em algum momento da história da humanidade a salvação era mediante as obras. Até mesmo o personagem mais importante, conhecido como o pai da fé, nos mostra isso, que Abraão não foi justificado porque ele obedeceu a Deus, mas ele foi justificado porque ele creu no Senhor. E olha só que interessante, os últimos versículos, aqui desses versículos iniciais, né? Ou seja, os versículos, versículo 4 e 5, né? Nós vemos assim,
Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. O que é que Paulo está falando? E, gente, não é tão simples entender as palavras de Paulo, mas ele é muito preciso na sua argumentação, no seu escrito. Alguém mesmo já disse que se nós não tivéssemos nenhuma outra carta no Novo Testamento, mas nós tivéssemos apenas a carta aos Romanos, isso seria suficiente para entendermos o Evangelho. Olha só o que ele fala. E ele traz aqui uma metáfora, né? O salário do homem que trabalha é considerado um favor ou é uma dívida? É uma dívida, não é? Então, se você tem uma empresa, se você tem uma empregada doméstica, se você é responsável e tem debaixo de si um empregado, quando você faz o pagamento, você não está fazendo o quê? Um favor. Por quê? Porque o pagamento é direito, é mérito. Eu trabalhei, então agora eu vou receber. Então, olha só, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor. Até o empregado pode agradecer, né? Obrigado, tudo mais. Você pagou em dia, pagou certinho, não atrasou. Mas veja bem, se ele trabalha, ele merece o quê? O salário. Então, esse salário não é favor, é dívida. Mas olha só o que ele continua dizendo. Todavia, aquele que não trabalha, agora ele muda um pouco, ele não está falando mais da metáfora só do trabalhador. Ele está falando, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então, Paulo agora está dizendo o seguinte, e aquela pessoa que não trabalha diante de Deus, ou seja, que não pratica obras, mas essa pessoa confia em Deus, sabe que é Deus que justifica o ímpio. Então Paulo afirma o quê? Que a sua fé lhe é creditada como justiça. Mais à frente ele vai trabalhar esse conceito ali no capítulo 6, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Paulo está afirmando aqui que Abraão, o maior exemplo, o pai da nação, apesar dele ter demonstrado na sua vida obediência a Deus, ele não foi justificado pelas obras, mas sim pela fé. Porque a Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. Tudo bem até aqui, gente? Agora, a partir dos versículos 6 até o versículo 8, nós temos um outro exemplo, né? Que é o exemplo de Davi. Olha só o que diz lá. Romanos, versículos 6 a 8, na sequência de Romanos 4. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Olha o que Davi diz. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Por quê? Paulo está fazendo uma referência agora ao rei Davi.
Por que que ele está dando o exemplo de Davi como alguém que é justificado pela fé e não pelas obras? Por quê? Por que Davi? Porque Davi cometeu grandes pecados diante de Deus. Apesar de ter sido escolhido como rei da nação, apesar de Deus ter o liberto das mãos do rei Saul, apesar de Deus ter enchido a sua vida com riquezas, poder, Davi cometeu aquilo que Deus condena. E nós sabemos do pecado de Davi. Então, tem o adultério e o assassinato, misturado com mentira e também com hipocrisia. Mas olha só, a salvação não é pelas obras, é pela fé, com base na graça de Deus. Então, quando nós vemos o que Davi fala a respeito da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras, ele diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Deu para entender? Por que que Paulo está deixando bem claro que mesmo no Antigo Testamento, ninguém era salvo pelas suas obras? E por isso não se sustenta qualquer tipo de doutrina que tente ensinar que o homem é capaz de conquistar a sua própria salvação e que também ele é capaz de perder a sua salvação. Opa, se é Deus que justifica, como alguém pode anular um ato de Deus? Não. Então, alguém poderia dizer, então Davi ele era salvo, ele perdeu a salvação e depois ele foi salvo de novo. Não é? Porque foi isso. Se é por obras, é isso. Se a pessoa tem que crer em Deus para ser justificada, mas também deve ser salvo pelas obras, ele perdeu a salvação, porque ele pecou. Então ele perdeu a salvação e depois ele foi salvo de novo. E daí uma pessoa que crê na perda de salvação vai viver sempre esse dilema, né? Eu não peco, eu estou salvo. Eu peco, eu perdi a minha salvação. Eu não peco, então eu estou salvo. Opa, isso parece o quê? Parece não. É, no fim das contas, salvação pelas obras. E não. Paulo deixa bem claro que a salvação é pela fé. É Deus quem justifica. Então, Davi, ele não é taxado como o adúltero assassino. Ele é chamado por Deus como o homem segundo o seu coração. Como isso é possível? Olha só o que ele fez. Não, mas a justificação não é pelas obras, é pela fé. Tudo bem, gente? Ou está confuso? Opa, eu esqueci de passar aqui. Então nós vimos aqui o exemplo de Abraão e também agora o exemplo de Davi. Então é independente das obras, aí baseado no perdão de Deus. Olha que interessante, porque ele fala aqui de transgressões perdoadas e pecados apagados, né? Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, eu sei que algumas versões têm modificado isso, né? Mas principalmente a Revista Atualizada,
trata as nossas ofensas como dívidas. Não é isso? Você lembra? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O pecado é como se fosse uma dívida feita. Uma dívida feita precisa ser paga. Ela precisa ser paga. Ou ela vai ser paga por você, ou ela pode ser paga por Deus, em Cristo Jesus. Toda dívida, então, será cobrada. Ela é cobrada. Ou ela será cobrada de você, ou ela foi cobrada na morte do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Davi aqui fala sobre esse ato do perdão de Deus, sem dúvida nenhuma, ele tem essa ideia de que no momento em que Deus perdoa, não existe mais dívida. Não existe mais cobrança. Então, quando ele olha aqui, e é interessante porque é uma citação lá dos Salmos, é a experiência de alguém que sabe a gravidade do que fez contra Deus, contra as outras pessoas, mas sabe também da grandiosidade do perdão de Deus. E que esse perdão de Deus é muito maior do que qualquer ato que ele tenha feito, que ele tenha praticado. Por isso ele diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Porque a justificação é pela fé e não pelas obras. Vamos continuar aqui. Versículos de 9 em diante, até o 12, nós vamos ver assim. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Ele volta então para Abraão. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas foi antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Muito bem. Vamos entender o que é que Paulo está falando aqui, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Primeiro, Paulo estava falando para uma audiência composta então por judeus convertidos e gentios convertidos. Vocês se lembram que existia uma grande polêmica, uma discussão, porque os judeus convertidos acreditavam que os gentios também deveriam obedecer à lei. E existiam aqueles os judaizantes no meio da igreja, ou seja, aqueles que diziam assim: você precisa crer no Messias, que você precisa crer em Jesus, mas você também precisa observar a lei. Então os homens devem passar pela circuncisão, porque esse foi o sinal que Deus estabeleceu com o povo escolhido. Abraão foi circuncidado e todos aqueles que faziam parte da família, que estavam na casa de Abraão e que se tornariam então
a nação escolhida por Deus, Israel, deveriam ter esse símbolo. Então, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre essa questão de fé ou obras, Paulo esclarece e diz o seguinte: vocês estão dizendo então que para ser salvo tem que ser circuncidado? Mas e Abraão? Abraão foi justificado antes ou depois da circuncisão? E ele responde o quê? Foi antes, não foi depois. Foi antes da circuncisão. Por quê? Quando nós olhamos lá, o texto que nos fala que Abraão creu e Deus lhe imputou justiça, isso aconteceu justamente no capítulo 15, mais ou menos 20 anos antes de Deus ter pedido que ele e todos os seus fossem circuncidados. Ó, palavra difícil. Então veja que Paulo está deixando mais uma vez claro que a justificação não é pelas obras, mas pela fé. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você é filho de Abraão? Alguns, não, eu não sou judeu, então eu não sou filho de Abraão. Não é isso que a Bíblia diz. Olha só o que diz o versículo 11. O versículo 11 vai justamente nos dizer assim: assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é pai de todos os que creem. Você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Então você também é filho de Abraão, porque ele é o pai da fé, além de ser o pai da nação de Israel. Portanto, ele é pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Se você crê, você também é filho de Abraão. Versículo 12. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos de fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, o que ele está dizendo aqui? Você, judeu, que é circuncidado, você também será filho de Abraão se você também tiver fé. Se você não tiver fé, você não será um filho legítimo de Abraão. Então, quando nós olhamos para a situação hoje dos judeus, né, a gente não deve pensar que todos os judeus, simplesmente pelo fato de serem descendentes fisicamente de Abraão, são filhos de Abraão, porque o que Paulo está dizendo aqui, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Independente de ser judeu, independente de ser gentil. Se o gentil crê em Deus, ele é filho de Abraão. Se o judeu crer em Deus, ele também verdadeiramente será um filho de Abraão. Certo, gente? Então, você pode dizer, com certeza, que também é um filho de Abraão, uma vez que você também crê em Deus
e foi por ele justificado. Perguntas até aqui. Tudo bem, gente? Mais ou menos? Gente, silêncio é assim, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Mais ou menos, né? Vamos ver os versículos de 13 a 15. A palavra, então, vai continuar falando aqui. E nós vamos encerrar, então, né, o capítulo 4. Versículo 13. Não foi mediante a lei, e aqui ele vai tratar a questão da lei, que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Muito bem. Aqui é uma outra questão. A questão da lei. Porque alguém poderia pensar o seguinte: no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. E Paulo diz o quê? Não. Por quê? Porque a lei mosaica só foi estabelecida 430 anos depois. Então, como Abraão poderia ser justificado pela observação da lei? Não é possível. Paulo diz assim: a lei, ela produz a ira quando é violada. Já a promessa de salvação é oferecida pela graça. Então a ira aqui é a ira justa de Deus. A promessa aqui é a promessa que Deus fez para Abraão, que ele teria uma grande descendência. E que por meio dessa descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão? Porque Jesus Cristo era filho de Abraão, ele era filho de Davi. Através da vida e morte de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, isso é extremamente importante quando nós vemos lá em Gênesis 2:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja o que diz Gálatas. Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Muito bem, vamos encerrar aqui a nossa aula. Ele então é Pai de todos os que creem. Versículos de 17 até o final, nós vamos ver Paulo falando sobre a justificação dos pecadores. Mais uma vez ele vai usar então a questão de Abraão para deixar claro que Abraão
por crer na promessa de Deus, ele foi justificado. Então, a justificação, ela é imputada, ela é atribuída, ela é transferida a todo aquele que crê. Os cristãos creem que Deus, então, é poderoso para cumprir o que havia prometido. Os cristãos creem que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas feitas a Abraão. E todos aqueles que assim creem são justificados pela fé. Amém? Que nós possamos apreciar a doutrina da justificação. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, apesar do pouco tempo que nós temos, o Senhor nos dá a compreensão do valor do Evangelho. Obrigado porque a tua palavra não nos deixa nenhum tipo de dúvida. A justificação é pela fé, baseada na graça de Deus, através da oferta que Jesus fez ao entregar a sua vida ali na cruz do Calvário. Obrigado porque, apesar da salvação ser de graça, nós sabemos que teve um alto custo e por isso queremos te louvar. Muito obrigado, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Temos um intervalo aí, daqui a pouquinho o nosso culto.